Olá, meus amigos, é com muita alegria em nossos corações que estamos aqui para o nosso podcast Explicando o Espiritismo. E hoje, um dia muito especial, temos aqui uma convidada que está no nosso coração, até porque ela é uma autora da nossa editora e palestrante. Então, hoje nós temos aqui a Luísa Marteleto. Tudo bem, minha amiga? Tudo jóia, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntas, né? Eu agradeço muito. Obrigada a todos que estão assistindo, é um prazer imenso estar aqui. O prazer é todo nosso e a gente fica muito feliz de ter você aqui. Também a nossa irmã, Cleia. Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento tão importante para nos esclarecer tantas perguntas sobre o Espiritismo que a nossa amiga Luísa vai nos auxiliar. E eu quero agradecer a todos vocês que enviaram perguntas, que estão interessados com vários temas, tá? Muito obrigada pelo carinho, foi fantástico, vocês são incríveis. Pois é, nós abrimos uma caixinha de perguntas, gente, e a gente teve muitas perguntas mesmo, e talvez não dê tempo de responder todas, mas a gente vai ficar para o próximo episódio e a gente vai gravando aí para poder a gente conseguir sanar as dúvidas de muita gente, né? Tivemos pergunta de gente até fora do país querendo saber, né? Então foi muito interessante e a gente vai começar agora com algumas perguntas que a gente teve sobre a mediunidade. Então, a gente teve muita dúvida de várias pessoas. E aí, a gente vai primeiro abordar esse tema, Luísa. Tudo bem, vamos lá então, né? Bora! E a gente vai conversar de forma bem simples, né? Sobre a doutrina. E você e a Luísa vai nos esclarecer, assim, com muito carinho, com muito amor, sobre essas dúvidas. E vai ser, assim, fantástico. Deixa eu só dizer, então, antes, esse a Luísa vai esclarecer, não existe... Fica uma pressão aqui pra mim, né? Calma. Não existe um professor de espiritismo, assim, acho que somos todos aprendizes, né? É verdade. Pelo menos eu não consigo me deixar sair dessa posição de aprendiz, porque quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu preciso estudar mais. Né? Aquele eu sei que nada sei, ele é muito real. Então vamos colocar aqui, refazendo a sua frase aqui, Luísa e nós juntas aqui, vamos tentar responder dentro do nosso conhecimento. Sim. E com humildade também de chegar e falar, gente, isso eu não sei, vamos aprender juntos, né? Se tiver alguma situação, porque eu acho que é assim que o espiritismo funciona, né? Isso mesmo. Então, com certeza. Lá. Bem, a primeira pergunta que a gente trouxe aqui foi do Wellington Germano. Ele é de Betim, aqui em Minas Gerais. E aí ele pergunta pra gente: quando e como você percebeu a sua mediunidade e se foi difícil lidar com ela no início? E nos dias de hoje, como você lida com a espiritualidade? Ou ainda você sente aquele friozinho na barriga, né? Como no início? Como sempre, né? Bom, vamos lá, são duas perguntas diferentes aí. Como eu percebi a mediunidade? Foram várias situações diferentes que eu vivi para eu poder me assumir médium, tá? Inclusive tem muita coisa que ajuda, que muita coisa eu não queria fazer, e a Cleia aqui, a gente brinca, né, com muito carinho, que ela é a assessora linda que eu tenho, então tem todo esse apoio, mas assim, comigo começou, o espiritismo, muita gente chega pelo amor ou pela dor, eu cheguei pela mediunidade. Porque eu vivia quietinha no meu mundo, eu era católica, o meu mundo católico todo bonitinho, eu era uma católica praticante, fui catequista muito novinha, com 13 anos, eu não tinha 14 ainda, eu comecei a ser catequista, aos 17 eu fui para o convento, eu queria entrar para o convento para ser freira, então assim, só para mostrar um contexto, e aí de repente em 2004, eu vi a minha avó que havia desencarnado, então esse foi o primeiro fenômeno, né, o que aconteceu. E aí, eu estava casada com uma pessoa que ele falou assim, procura um psiquiatra. Você tem que procurar um psiquiatra, porque aquilo não fazia parte do nosso mundo. Então, fui ao psiquiatra, o psiquiatra me orientou a procurar um centro espírita. Olha. Não satisfeito com essa resposta, né, o meu marido na época, ele tinha me falado, falou assim, não, procura um padre. E aí eu fui procurar um padre. Foi atrás. E fui muito abençoada porque esse padre me recomendou também que procurasse um centro espírita. Então eu cheguei no espiritismo através da mediunidade. E com isso eu comecei a estudar. Não significa que a gente sai, muita gente acha também, né? Tem um preconceito de pessoas acharem que vai
frequentar o espiritismo, vai estudar, vai sair vendo espíritos. Não, também não acontece. Mas eu comecei a estudar, e isso ainda não foi a mediunidade aí, minha resposta vai ser um pouquinho longa, porque foi em 2009, quando eu estava grávida da minha filha, que eu comecei a receber através dos sonhos, então através da mediunidade onírica, né, hoje eu já sei falar isso, eu comecei a receber mensagens muito lindas, mensagens inspiradoras, que depois acabaram fazendo parte de um livro. O primeiro livro foi como eu cheguei na editora Chico Xavier. É verdade. Mas ainda eu não me assumia médium. Sabe aquela coisa assim, será? Será mesmo? Porque vinham mensagens nos sonhos. Eu acho que eu entendi realmente que eu era médium na primeira sessão mediúnica, onde eu vivi uma experiência muito forte. Então foi ali que opa, é isso aí. Eu acho que eu sou médium mesmo, então, né, que aí não tem dúvidas mais, porque antes a gente sempre fica na dúvida, será, e aí acontece algumas coisas que me colocou, me chacoalhou, mexeu com as minhas estruturas completamente e eu entendi. Essa foi a primeira pergunta, né, como foi a minha primeira experiência mediúnica. E se dá um frio na barriga? Sempre. Sempre. Ainda mais que eu comecei depois com o tempo a receber cartas consoladoras. Eu tenho que ter uma confiança em Deus e nos amigos espirituais muito grande para eu poder entregar uma carta consoladora. Sim. Porque, assim, às vezes a carta pode estar com 99% de coisas que são coerentes, mas se tiver uma coisa ali que seja incoerente, já coloca tudo a perder. Então, olha a responsabilidade. É muita responsabilidade. E aí, e também se a gente não pegar detalhes pessoais das pessoas, a carta fica vaga. Aí a pessoa fala assim, mas essa carta aqui não tem nada de pessoal, então a gente tem que colocar detalhes, mas se um detalhezinho tiver fora, sabe, então dá muito frio na barriga, não é pouco não. E é não. muita responsabilidade também, né, Luísa? É algo assim, ainda mais a questão da carta consoladora, que é aquele recado consolador mesmo. Consolador. É algo, eu falo que existe uma vida antes da carta e depois da carta. Né? Nós temos, para nós que tivemos essa experiência, né, Cássia? É verdade. É totalmente diferente, assim, por mais que você acredita, né, você nasceu no espiritismo, você tem suas crenças, você não tem dúvida da reencarnação, não tem dúvida do reencontro, mas é totalmente diferente, porque você se apega àquilo. Você tem esclarecimento de algo que tá só dentro do seu íntimo, você sabe, e é muito importante. Então, assim, eu sou apaixonada. Na minha opinião, é um trabalho muito importante para as casas espíritas, e a pessoa que recebe, então, uma carta, ela é assim, é um mérito muito grande, é algo muito importante, tanto para o espírito estar dando recado, quanto a família que recebe. Porque às vezes você fica na dúvida do que aconteceu, de como que tá, e aquilo quando você consegue, quando o espírito comunica falando que ele tá bem, fica tranquila, segue sua vida, e realmente é outra vida. Verdade. Quer complementar? Não, eu acho que a Cléia complementou, foi muito, muito bom. Olha, então agora a gente vai fazer uma pergunta da cidade de Pinhal, do Serra, Rio Grande do Sul. Como posso saber se eu tenho mediunidade? Ok, bom, a mediunidade, o próprio Allan Kardec falava que é uma faculdade natural, tá? E todos nós, lá no Livro dos Espíritos, fala isso, no Livro dos Médiuns, né? Todas as pessoas têm mediunidade em maior ou menor grau. Acontece que muita gente, elas associam o médium como se fosse um Chico Xavier, aquele que vai receber mensagens. Não. Sim. Muitas vezes a comunicação dos espíritos acontece pela intuição. E a gente percebe essa intuição. Né? Às vezes a gente está fazendo um trabalho, de repente vem um pensamento que não tem nada a ver com aquilo que a gente está fazendo, e é uma intuição espiritual. Então, assim, a gente captou isso. Quantas vezes a gente começa a falar uma coisa e de repente fala assim, não, mas que coisa bonita que eu falei, hein? Nem parece que foi eu. De onde saiu? Então, assim, são inspirações que a gente tem. A mediunidade pode ser bem sutil. Agora, como saber se eu sou médium? O ideal para isso, que eu recomendo, a pessoa vai num centro espírita, estuda o Livro dos Espíritos, estuda o Livro dos Médiuns, aí começa então junto com o centro, né,
começa a participar de sessões mediúnicas, de estudo da mediunidade, e aí fica mais fácil. É difícil para eu responder, não sei se você entende a minha posição aqui. Como é que eu vou saber também se a pessoa é médium ou não, para poder dizer para alguém, né? Então, o ideal é perceber as intuições, as comunicações, porque normalmente também esse percebimento é pro bem. Normalmente é pro bem. Não é aquela pessoa que chega e fala assim, ih, meu santo não bateu com aquela ali, ó. É mediunidade, porque aquela pessoa é ruim. Tem muita gente que julga também o santo não ter batido com a pessoa ser... E às vezes é só questão de energia mesmo, de vibração, né? De afinidades. Então, como saber com certeza? Vai a um centro espírita, começa a estudar e desenvolver, e aí a resposta vem dentro. Trabalhar, né? Exatamente. Trabalhar bastante. Trabalho, principalmente. E o trabalho mediúnico, o trabalho, não precisa ser mediunidade, né? O trabalho espírita é o trabalho no bem. Sim, exatamente. O tempo todo. A Vera de Corumbá, ela até faz uma pergunta, e aí a gente colocou junta para completar essa. Ela pergunta assim, vejo muitas coisas em sonho, e às vezes se realiza, outros não. Aí ela quer saber se isso é mediunidade. Isso pode ser também, eu tenho muito cuidado para responder isso é ou não é, porque a gente não sabe. Então, assim, muitas vezes pode ser sim a mediunidade onírica, porque quando a gente dorme, a gente sai do corpo, né? A gente tem mais, o espírito fica livre. Então, a gente encontra com os entes queridos, encontra com pessoas, muitas vezes a gente lembra. Quando é permitido, a gente lembra. Então, traz essas lembranças, essas memórias, né? E aí que ela tá falando que ela sonha com coisas que podem acontecer. Às vezes ela sonha com diálogos, né? E de repente aquilo é realmente o que a pessoa tá passando, isso é normal. Pode ser, mas às vezes... Vê, um exemplo muito comum que eu vou dar aqui agora, eu lembrei, quem interpreta sonhos, tô indo um pouco além, tá? Isso não tem nada a ver com o espiritismo em si, mas quem gosta de interpretar sonhos, fala que de repente cair de dente ou arrancar de dente é a morte de alguém. Mas um dentista que trabalha com dente o tempo inteiro, ele tem muito mais chance de sonhar com dente do que uma pessoa normal. Isso não significa que a família dele tá morrendo. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado também com as interpretações. Porém, assim, pode ser que o que a gente está sonhando acontece e seja somente uma coincidência. Ou pode ser que seja uma premonição, uma mediunidade onírica, né? Tem até coisas fáceis, por exemplo, quando a gente sonha, muita gente fica na dúvida se o que é sonho e o que é encontro. Então, por exemplo, coisa rapidinha, quando a gente sonha e o rosto está muito nítido, normalmente é um encontro. Sim. Quando você lembra totalmente disso, é um encontro. Quando a gente sonha, de repente o rosto, sabe, tá um pouco desconfigurado, a gente não consegue ver com certeza, ou, né, então tem mais chance de ser sonhos. Ou se a gente está sonhando com um lugar que a gente conhece, um lugar que já é habitual, uma coisa que já é frequente no nosso coração, mesmo que não seja dessa existência, mas é um local que a gente visita sempre nos sonhos, provavelmente isso é um encontro. Provavelmente também, tá, gente? É muito difícil poder afirmar alguma coisa. Porém, se a gente está num sonho, de repente está num lugar, depois aparece em outro, depois acontece uma coisa. É sonho. Isso aí provavelmente é sonho. Entendeu? Então a gente tem que saber discernir um pouquinho o que é o sonho, o que é. Mas isso traz clareza para muita gente. Isso já traz, exatamente. Muito. Tem uma pergunta lá da cidade de Araguaiana, Tocantins. Porque até meus 10 anos vi espíritos e depois não consegui mais ver, apenas sentir a presença. Até os 10 anos de idade. Isso é muito comum, principalmente até os 7 anos de idade, né? Sim. Porque a mediunidade na infância, na verdade, nem a mediunidade na infância. A reencarnação, a encarnação, ela não acontece assim, de um passo só. Ela é um processo que começa no nascimento, mas ela dura até 7 anos. Pode durar um pouco mais, pode ser que dure um pouco menos. Não precisa ser, fiz 7 anos, já completou, né? Acabou. E porque nesse período, o espírito ele está nesse processo de ligamento. Então, a criança ela tem mais facilidade, ela tem, ainda como está ainda ligada ao plano espiritual, ela tem mais essa capacidade mediúnica. Então, ela vê com mais facilidade, escuta com mais facilidade, tem os amigos imaginários, né?
que podem ser espíritos ou não, então também existe uma questão de ser realmente imaginação, mas existem aqueles que existem de verdade. Então, se até os 10 anos ela tinha esse contato, ela estava mais próxima realmente. Porém, quando acaba, significa, ok, a encarnação completou totalmente, né? E às vezes também ela está citando 10 anos, mas foi um pouquinho mais próximo aos 7, porque às vezes a gente quando vai lembrando das coisas, ou realmente ela foi um caso que durou mais, mas tem pessoas que continuam, depois de grandes, Sim. continuam com a aptidão, né? Divaldo Franco, Sim. Chico Xavier, começaram a citar coisas na infância, mas continuaram. Então, a razão, a explicação disso, qual que foi a pergunta mesmo? Só para eu ter certeza que eu respondi tudo. Porque até meus 10 anos vi espíritos e depois não consegui mais ver. Apenas sentir a presença. Mas já está sentindo a presença. Então, significa que ela ficou ainda com esse resquício, Sim, né? Que ela sim. tem essa capacidade, que tem essa mediunidade ainda de sentir a presença dos amigos espirituais. E isso é muito normal, muito natural, se a gente for... E independe de religião. Sim. Né? Independe. Então, assim, em qualquer tradição religiosa, a gente vai encontrar pessoas que estão mais ligadas e mais propícias a sentir essa presença. Sim. Ó, a gente tem uma pergunta de Tarsila, de Recife, Pernambuco. Ela pergunta assim: sou médium, mas não tenho talento para a mediunidade. Nem mesmo o meu jeito de falar é igual médium. Existe algum curso que o médium faz? Adorei essa pergunta! Eu tenho uma amiga que falava assim, por que os médiums falam devagar? Ela sempre perguntava, ai que chique ser médium, né? Que fala devagar, fala assim, com português todo intelectual. Sim. E ela realmente tem essa impressão de que para ser médium precisa falar mais rebuscado. Mas isso depende da pessoa, tem gente que não é médium e tem esse vocabulário. Sim. Né? Mas não precisa, não tem meu jeito de falar é de médium. Ela quer saber se tem algum curso. Então, mas essa eu adorei, deixa eu só pegar nessa parte ainda do falar, porque muita gente estereotipa o médium, porque a gente teve grandes exemplos, o Chico Xavier, o Divaldo também, ele tinha uma linguagem própria, mas não significa que para ser médium precisa falar assim, Sim. tá? Sim. Inclusive, eu demorei muito para abrir as minhas redes sociais. Essa pessoa que tá aqui, ela já tinha falado, faz isso, mas eu morria de medo exatamente porque, assim, todas as pessoas, como eu citei, todas nós temos um certo grau de mediunidade, maior ou menor, mas eu tinha medo porque eu não me encaixava nesse padrão, eu também sentia isso, sabe? Assim, peraí, eu tenho uma felicidade pela vida, então eu amo sorrir, eu amo as gracinhas da vida, e eu pensei assim, eu vou largar isso tudo? E aí, conversando com pessoas, e veio exatamente isso, eu falei assim, não, mostra que a mediunidade está nessas pessoas também, exatamente para tirar esse estereótipo Isso. do médium, que é aquele que quase que não peca, porque a gente pensa no Chico, não, aquela pessoa é médium, então não, eu também sou humana. Sou humana, principalmente, né? Então, assim, para mostrar que não precisa isso. Agora, a pergunta fundamental disso aqui, existe um curso? Sim. Então, procura um centro espírita, vai fazer o estudo do desenvolvimento, né? Estudo da mediunidade, não é desenvolvimento mais, eu falei errado aqui agora, estudo da mediunidade, né? Com o livro dos médiuns. Então, existe sim para a gente aprender a nos educar. Então, isso é muito importante, mas não que a sua linguagem vai mudar, porque aí significa que você está deixando de ser você, deixando a sua essência para se encaixar no molde que não é o seu. Depois a pessoa, quando ela deixa de ser ela mesma para se transformar, para colocar no molde de alguma coisa, depois ela se sente fora da caixa. Aí por isso que depois muitas pessoas falam assim, não era isso que eu tinha. Perde essa essência, né? Perde a essência, exatamente. Isso em qualquer coisa. Uhum. Independente de ser mediunidade. Se a gente tiver que deixar de ser alguma coisa para se encaixar, é porque não vale pra gente. Né? Então, esse jeitinho de falar dessa pessoa, que eu amei essa pergunta, esse jeitinho de falar, isso não significa nada. Você é médium com seu jeitinho de falar, né? Independente das frases, das palavras mais simples ou palavras mais rebuscadas, de falar rápido. Tem gente que associa também, médium fala mais devagar, mais pausado, né?
Então, não precisa E exatamente. é importante, Luiz, você colocou aí sobre a educação mediúnica, porque o certo não é a gente ficar vendo espírito em todo lugar, a qualquer momento, não. Exatamente. Isso é perigosíssimo, Não né? pode. Não Muito bem pode, observado. porque a gente acaba entrando num processo obsessivo mesmo. Exato. Então, por isso que é feito o estudo, para que ocorra a mediunidade no lugar certo, por exemplo, na reunião mediúnica, né, Luísa? Com hora marcada. Sim. Eu lembro quando eu comecei a receber cartas, que eu acordava, de repente eu ficava acordando mesmo, de madrugada, eu falei assim, tem que escrever. E eu sentia como uma obrigação, tipo assim, eu tenho que escrever, porque tá vindo, então eu preciso. E aí, com a educação, que eu aprendi, não, peraí, tem hora marcada, nesse dia, nesse horário, e realmente ao respeito. Então a gente, quando se impõe limites, né, não em limites a questão somente, mas quando você se educa para isso, Sim. você coloca a disciplina. Disciplina. A gente coloca dias, horários, para poder manter a disciplina de que naquele dia, naquele horário, nós estaremos disponíveis. E os espíritos também. Então, essa educação é fundamental. Muito bem observado aí. Tem uma pergunta da cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Como saber o momento de participar de reuniões mediúnicas e dar passe? Então, essa pergunta também vale para todas as pessoas que têm um centro espírita, né? Porque para poder participar de sessões mediúnicas, primeiro, não é recomendado de jeito nenhum que menor de idade participe. Então, é que seja acima de 18 anos. Então, que a criança, por mais que essa criança é médium, ela não deve participar de sessões mediúnicas. Primeiro que ela não tem nem estrutura para isso. para conseguir fazer um centro trabalho. espírita sério já vai orientar isso. Então, não precisa, né? Mas para poder saber, primeiro tem que estudar. Você também não pode chegar numa sessão mediúnica assim, leigo, porque aí você está indo atrás do fenômeno. Exatamente. Então, tem que ir atrás do conhecimento e da educação mediúnica. Então, primeiro, se instrua, leia, né, participe, pratique. Isso também é muito importante, porque só ler, só pegar a teoria é diferente, né? Então, quando a gente pratica. Agora, o dar passe. Para dar passe, cada casa espírita tem a sua regra, né? Mas normalmente a pessoa faz um estudo, ela demonstra que tem um conhecimento, né? Então estuda o livro dos espíritos, estuda o livro dos médiuns, faz a prática, né, do evangelho no lar, estuda o evangelho segundo o espiritismo. Tem uns que fazem o curso de passe, Sim. né? Então não é uma coisa que, entrei na casa hoje, comecei a frequentar o espiritismo, já quero dar passe. Não. Então não é assim que acontece. É né? o estudo. Então, Ô, Luiz, a gente não temos essa pergunta aqui, mas eu acho que seria interessante você falar um pouco sobre a mediunidade em crianças. Um pouquinho. O que exatamente? Tem alguma coisa que você gostaria de saber? Principalmente, assim, como lidar, né? Porque, no caso, as crianças, elas... Quando está dentro da casa espírita, tem evangelização, né? Os pais estão sendo orientados a levar a criança, né? Então, assim, em especial mesmo, né? Eu quero falar sobre a mediunidade em crianças especiais. Principalmente em especiais, Isso. Isso tá cada vez mais comum, né? Porque a casa espírita está recebendo muitas crianças com essas necessidades. E às vezes ela fica um pouco perdida. Porque não é todo mundo que consegue lidar com uma criança com autismo, com TDAH, com outras síndromes, né? Então, assim, e tá nascendo muitas crianças com essas necessidades. E a casa espírita, de alguma forma, ela precisa estar preparada para receber essas crianças. E muitas dessas crianças, elas têm essa sensibilidade da mediunidade, né? E às vezes os pais não têm uma estrutura, porque quando está dentro da doutrina, é mais fácil para o pai lidar com essa situação. Mas quando os pais têm uma criança especial e com um tipo de mediunidade que às vezes não sabe como lidar, vai levar no psiquiatra, no neuro, e vai ser à base de medicamentos, e enfim, né, a gente sabe que é bem complicado, porque quando a família não tem esse conhecimento, o caminho seria esse, né? O preconceito que é o pior aí, porque muitas vezes, então, assim, a mediunidade em crianças, que é o caso aqui agora, ela também não está vinculada a uma religião específica. Não. Então, várias crianças, independente de serem, né, de terem necessidades especiais, mas várias crianças, elas já têm mais essa sensibilidade. Então, ainda uma criança especial, né, ela também vai ter, e aí é confundida, às vezes, com muitas outras coisas.
né? E fica difícil. Mas não é só nas casas espíritas, não. Na educação, de um modo geral, Sim. as escolas estão tendo que se renovar cada vez mais para essa inclusão, para poder entender o universo do outro, né? E praticar essa empatia, porque a verdadeira empatia é essa. Sim. É entender, assim, porque o meu jeito de pensar é de um jeito. O outro pensa diferente. Então, a gente tem que nos moldar e entender isso aí. Agora, na mediunidade, primeiro, então, seria procurar profissionais. Nesse caso, seria ideal procurar profissionais que conheçam também o espiritismo, que conheçam questão de mediunidade, Sim. para que eles não sejam julgados de cara. Verdade. Ou caírem no medicamento. Porque Exatamente. isso imagina, a pessoa quando medicamento, ela vai estar dopada. Sim. Então, ela vai estar sendo cortada por muitas coisas que, né, vai estar sendo limitada aquela natureza dessa criança. Então, assim, esse entendimento é fundamental. Mas é o ouvir e não dar muita corda Sim. para a criança médium aqui no caso, tá? Porque muitas crianças, às vezes, eu gosto de dar um exemplo seguinte, vamos supor que uma criança chegue, ou que a gente mesmo, adulto, vou pensar porque vai ficar mais fácil para a gente associar. Se a gente chega num local e de repente fala alguma coisa e todo mundo te dá atenção para aquilo, todo mundo para te ouvir. Aí a gente começa a falar assim, poxa, que bacana, as pessoas gostam quando eu falo isso. Sim. Aí o que normalmente a gente vai fazer? Vai começar a falar sobre isso mais vezes. E se falar sobre isso, juntar ainda mais pessoas, de repente pegar o telefone, pessoas te gravando, você vai falar assim, poxa, eu gosto de falar desse assunto. Você começa a ler mais sobre esse assunto, você vai falar mais sobre esse assunto, independente do assunto. Eu nem citei qual assunto aqui para dar um exemplo, para ficar amplo. Porque a gente gosta, o ser humano gosta de atenção. Então, se chegar uma criança e de repente falar assim, a vovó tá aqui. Às vezes ela tá imaginando, não tô afirmando. Mas às vezes pode a avó tá lá? Pode, mas às vezes é o coração dela que quis, lembrou da avó e falou que a avó tava ali. Sim. Ok? Só que se os pais, eles transformarem isso em audiência, quem? Sua avó tá aqui, então pega o telefone e já começa a gravar, a criança vai sentir Como é que ela tá? assim. Isso, e começa a perguntar, a criança vai sentir assim. Quando eu falo isso, eu tô gerando, tô chamando atenção, eu ganho atenção, isso é gostoso pra mim. O que vai acontecer? Ela vai falar mais. E mais, e mais, e mais. E hoje em dia a atenção tá através ainda das redes sociais, né? Que a pessoa já pega, já filma, já coloca, já manda pra todo mundo, já coloca às vezes em redes sociais. Então, você tá estimulando, super estimulando esse assunto numa criança. Sim. E acaba desviando aquela natureza. Então, o ideal se a criança falar disso, você, por exemplo, se você tá lavando uma louça, aí a criança fala, o exemplo que eu dei aqui foi que a vovó ou do vovô, né? Então, a vovó tá aqui. Aí você é mesmo, que legal. E como é que foi a escola hoje? O que você fez hoje de legal? Pronto. Você não rendeu o assunto. Então, a criança não percebeu que falando disso ela vai ter atenção. Porém, se ela vier aqui continuar, fala assim, a vovó falou isso. Beleza. Você escuta, mas você não vai largar o que você está fazendo, você não vai largar a sua atenção, né? Então, é conhecer, dar essa atenção, você não está cortando, no exemplo que eu dei, parecia que eu estava cortando o assunto, mas teve que legal, que bom, ela está bem? Pronto, mas não vai render o assunto, ficar perguntando, e aí, o que está acontecendo, e pegar um telefone fazendo isso. Mas assim, com isso, a gente, né, vai ouvindo, vai deixando a criança falar. Isso vale para qualquer assunto, na verdade, independente de mediunidade. Você deixar a criança se expressar. Sim. E a criança especial é conhecer, é olhar ela com atenção, com empatia, sabe? É olhar nos olhos, é respeitar a opinião dela e explicar com calma, porque hoje em dia não está tendo muita calma. Né? Então as pessoas elas estão com pressa ou já jogam logo para um aplicativo, para um software, no YouTube, então toma aqui, faz isso. Então a calma, o explicar, se a gente perceber realmente, se a criança estiver com medo, porque tem isso, às vezes a pessoa está vendo, a criança está vendo um espírito, ela fica com medo. Ela fica com medo, ela fica mais agitada, principalmente a criança especial, de repente começa a ficar mais agitada, porque ela é mais sensível às energias, às vibrações, então ela vai se exaltar mais fácil, vai ficar com mais raiva. Então é um acolher, é um dar abraço, tá tudo bem, vamos fazer uma oração? Isso. Vamos orar pro amiguinho. Vamos orar pro amiguinho, vamos orar para quem... Pronto, e você então, de uma forma muito natural, acalma o ambiente. Verdade. Né? Acolhe muito mais. E aí você tá também com essa atitude, sem precisar
de palestras, né? Com essa atitude você está ensinando que a oração acalma. Sim. Não é? Então já chegou, tô nervoso, peraí, deixa eu trazer Jesus para perto de mim. Isso. Então isso aí eu acho que é fundamental. Fantástico. Nessa mediunidade, né? Fantástico. Ótimo. Ó, continuando aqui, a Estela Nascimento da Silva, de Alto Caparaó, de Minas Gerais, ela mandou uma pergunta assim. Uma vez na reunião mediúnica, se afastando por causas de problemas de saúde, pode acarretar algum dano espiritual para o médium? Se afastar por causa de problemas de saúde? Bom, primeira resposta, não vai dar dano se afastar. Até porque Allan Kardec também ele cita que a mediunidade ela pode ser interrompida temporariamente ou permanentemente. Ela pode ser retirada. Se ele perceber, né, se os espíritos perceberem uma fadiga do médium ou que está vivendo uma situação, então assim, pode ser amenizado. Então assim, pode ser temporariamente suspensa. Então, e isso não acarreta em nenhum, qual que é o termo que ela usou aí? Uma consequência, né? Alguma consequência, pode dar um problema. Não vai dar problema nenhum, né? Então, assim, mas também, o que é importante aí, nos trabalhos mediúnicos, trabalhos que ela citou aí, o trabalho espiritual, ele não se restringe à mediunidade. A pessoa, às vezes, pode sair do trabalho mediúnico, mas ela continua com a prática da caridade, continua, às vezes, ligada de alguma outra forma, né? Mas fazendo o bem, estudando, isso que é importante. E aí as pessoas, por exemplo, eu me afastei. Saí da reunião mediúnica, mas larguei tudo, não quero mais saber de serviço social, de ação, né, de trabalho de caridade, não quero mais saber de evangelho, não quero saber de nada. E de repente a vida começa a piorar. E aí vai falar que é penalização por ter largado o serviço mediúnico, sendo que ela de repente largou um monte de coisas, foi um pacote inteiro, até um evangelho que estava ali para ajudar a equilibrar o ar, foi suspenso e outras coisas começam a acontecer porque é aquela historinha, né, que a gente usa. Dentro da gente tem 2 lobos, vence o que a gente alimenta mais. Enquanto a gente está alimentando com o bem, a gente está vibrando o bem, então, né, a afinidade que está ao nosso lado, os espíritos mais, né, que comunham do bem. Então, eles estão mais próximos. Se a gente para, a gente dá mais chance de espíritos em outra sintonia se aproximarem. Então, isso não é penalização, né? Então, a gente tem que ver o que está fazendo, porque se tiver acontecendo alguma coisa com a pessoa, ver o que largou também, porque não é o trabalho mediúnico. Gente, os espíritos, eles são benfeitores, amigos espirituais, a gente fala isso o tempo inteiro. É amigo, e assim, os espíritos que nos acompanham, eles são moralmente evoluídos, não é o Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Ah, não quer mais trabalhar comigo, então não gosto mais de você. Não é? Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Né? Então, assim, eles entendem, olha, tá difícil para ela, vamos vibrar o bem, mas não tem penalização, não tem penalização de jeito nenhum, e a gente pode fazer o bem independente, tá indo sessões mediúnicas aí, a gente pode contribuir para o trabalho, né, sendo um bom exemplo, que a maior forma da gente contribuir é sendo. Sim. E tem tantos trabalhos na casa espírita, né, que o médium, se ele não tiver em condições de estar numa mesa, um passo, um atendimento fraterno, uma palestra, uma evangelização, tanta uma limpeza, coisa, a limpeza porque precisa de várias coisas para poder manter um centro. Às vezes, a pessoa não pode fazer nada disso, não posso nem sair de casa. Mas, de repente, a pessoa fala assim, você tem habilidade com rede social? Você pode ajudar a fazer postagens, a divulgação? Sabe? Então, assim, quem quer ajudar sempre tem uma forma. Sempre tem vaga também. Sempre tem vaga, exatamente. Sempre tem trabalho. Nem que seja orando. Sim, que essa é uma das melhores coisas também. Pessoal, eu não posso fazer nada, eu tô enfermo na cama, mas eu posso orar. Posso. Ninguém nunca é tão rico que não possa doar, né? Não tão rico que não precise de nada e nem tão pobre que não possa doar alguma coisa. A oração é um grande exemplo desse. Verdade. E essas perguntas, né, sobre mediunidade despertam, assim, muita curiosidade, porque a gente tem muita dúvida, muita gente realmente vai atrás, né, do fenômeno, que é algo assim, fantástico, espera, né, isso. E tem muita gente que acha que para você estar numa casa, à frente de um trabalho, você tem que ser médium.
né? Você tem que exercer. E não tem isso, né? Que a caridade. Exatamente. É o que você acabou de falar, tá no alcance de todos, de todos. Então, assim, desperta realmente muita curiosidade, porque as pessoas querem saber muito. E todo mundo tem dúvida, todo mundo quer saber como que é do lado de lá, todo mundo, né? Todo mundo é curioso com o fenômeno também. Sim. O fenômeno chama a atenção, né? Chama. A gente vê que, por exemplo, na nossa casa espírita nossa, que é o Grupo Espiriteiro Pisbaçanufo, em Santa Luzia, Minas Gerais, quando tem dia de psicografia, né, a casa fica lotada. Tem gente que fica em pé. Tem gente que chega de madrugada. Meia-noite. Né? Tanto no trabalho das cartas consoladoras ou de um tratamento espiritual, também cirurgia espiritual, quando a gente tinha também era assim, fica muito cheia. Mas aí no dia do estudo do evangelho, vem gatos pingados. E essa mudança moral que a gente precisa, porque a gente só vai melhorando intimamente nosso, né? Claro. Porque toda doença, ela começa primeiro no espírito. Isso. Então, a gente precisa muito desse lado. E é só através do evangelho. Não tem outro remédio, gente. Exatamente. Esse é o remédio diário. Exatamente, é o remédio pra alma. Pra alma. Pra alma, tá lá. O médico Jesus, tem vários exemplares que a gente pode dizer, mas o evangelho que é essencial. Verdade. E é importante a gente entender que tudo acontece com equilíbrio, com estudo e tudo no seu tempo, né? Então, assim, a gente tem que estar aberto às situações, às oportunidades, principalmente do trabalho com Jesus. Então, a gente tem que estar disposto, porque é esse trabalho que vai nos modificar, que vai deixar o homem velho lá atrás e nascer um homem novo. Exatamente. Então, é a oportunidade, porque o maior beneficiado somos nós mesmos. Somos nós. Então, a gente vai fechar esse bloco e vamos para outros temas que teve chuva de perguntas. A gente vai ficar aqui alguns horas, acho que algumas reencarnações talvez, para responder, porque foram muitas perguntas, assim, fantásticas, gente. Eu tô, assim, apaixonada. A Luísa tá muito feliz, porque vocês arrasaram. Foi, a gente teve que pausar a caixinha de perguntas, que coisa, né? Foi incrível. Mas foi uma participação muito bacana, e dá pra ver também pelas perguntas, assim, perguntas genuínas, né? De, tipo assim, olha, eu sou médium, mas não sei falar desse jeito, ou, né, questões, assim, que você vê que é legal a gente ter alguém para poder conversar e abrir o coração. Então, estou muito feliz com as perguntas todas, Nossa, com a participação de todo mundo. E então, vamos para o próximo bloco. Bem, Isso. agora a gente vai entrar no processo da escrita, que muita gente quer saber aí, sabe? Muita gente quer saber sobre a psicografia, sobre o seu processo da escrita, né? Porque você tem livros. Como que surgiu as ideias dos livros e como que o espiritismo te influenciou aí nessa trajetória. Aí, a primeira pergunta que a gente tem aqui para você é da Áurea Ribeiro. Ela é lá de Crato, de Ceará. Ela pergunta pra gente: qual o livro que você mais gostou de escrever? Nossa, então. Publicado. Pode ser os publicados, né? Porque Senão a pessoa vai querer, não vamos ter agora, melhor publicado. É porque, gente, a Luísa tem vários livros. Hoje nós temos 20 livros, mas tem alguns que vão ser ainda publicados, que estão em processo de diagramação, né? O livro já existe em si, mas ele tem um processo para ele sair fisicamente para a gente poder pegar, né? Que é a diagramação, a criação da capa, essas coisas. Então, responde aí para a Áurea, qual o livro que você mais gostou de escrever? Nossa, então, essa pergunta é bem difícil. Primeiro que eu tô achando muito legal aqui, que são perguntas de vários lugares do Brasil todo, né? Sim. Ceará, que bacana. Mas é difícil eu citar, sabe, Áurea? Porque é muito difícil. Cada livro desperta na gente sentimentos diferentes. O meu primeiro livro psicografado, eu gostei muito, foi muito especial para mim, chama O Sonho de Evangelina. E a gente, depois do livro, tem até o exemplar aqui. Vamos mostrar pra você, gente. E o livro, tá com preço aí ainda. Vou tampar aqui, gente. E esse livro, ele fala sobre a vida após a morte, ou a vida após a vida. Né? E foi muito especial porque foi com uma linguagem simples, e eu consigo, pegando os livros antigos, eu consigo ver a minha maturidade na hora de escrever, né? Então, assim, a forma de dizer, mas eu senti um carinho
tão grande envolvendo a história desse livro, porque enquanto vai escrevendo, mas assim, foi de um amor tão grande, de um carinho tão grande, que me marcou muito, ficou muito especial. E esse livro veio no início de 2020, foi quando teve a pandemia. Mas o livro já estava sendo publicado já quando a pandemia estourou, sabe? Então, assim, e vem o quê? Falando da partida, né? Da vida após a vida, da transformação da vovó Vilma. E esse livro, ele foi tão especial para mim, assim, me marcou muito, mas eu acho que marcou outras pessoas, que ele vem com um envolvimento espiritual ali, porque não é um livro meu, é da Edila, então aqui deixa eu citar aqui a autora espiritual, a Edila. E ele já foi traduzido para 7 idiomas, então ele está disponível em 8 idiomas e recentemente virou uma peça teatral. Fantástico! Então, assim, não é um trabalho sozinho, Sim. sabe? É um trabalho de muitas mãos, muitas mesmo. A minha mão que ajudou a psicografar uma história que não é minha, que foi recebida. Então, esse livro, ele é muito especial para mim. E agora a gente está reeditando o livro, né? Então já vai sair com a capa nova. Esse livro, a princípio, ele estava sem cor, para que todas as pessoas pudessem se ver na sua cor de pele, no seu tom de cabelo. E até muita gente achava que era só um livrinho de colorir também, né? Então podia colorir, mas agora esse livro está sendo repaginado e a gente está colocando o sonho de Evangelina e a vida continua. Para quem olhar para o livro já entendeu o que é que fala, sabe? É um livrinho muito especial. Então tá aí respondida a pergunta. Eu acho que muita gente também sentiu esse carinho com esse livro, né? A gente pode perceber por tudo que, né, que tá acontecendo com o livro em si, sabe? Por ele ter se tornado uma peça teatral. E a gente consegue sentir, gente, lendo esse livro. Então, olha só, a gente indica para vocês lerem e darem os seus filhos, porque é uma forma muito simples e didática da gente poder explicar sobre a vida após a morte. E hoje as pessoas têm muito medo de falar sobre isso com os filhos, quando parte um ente querido, porque isso vai acontecer com todos nós, né? Então, pode falecer um pai, uma mãe, um avô, e é necessário que a gente fale sobre a morte para as crianças. Conversar de uma forma natural, sem criar aquele tabu, né? E isso que o livrinho fala aqui. Eu vou fazer só um resuminho do livro, para quem não conhece. E não esquece de falar que é uma coleção. Exatamente, é uma coleção. São 3 exemplares. O sonho de Evangelina. Bom, deixa eu contar o primeiro, a historinha, depois eu vou ao segundo, a gente já faz a propaganda completa. Vamos então. Inclusive, já que a propaganda completa está disponível na editora Chico Xavier. Isso mesmo. E na Amazon também, né? Porque está disponível em outros idiomas. Mas esse livrinho começa, então, com a partida, né? Com a morte física da vovó Vilma. E aí, a Evangelina, que é a netinha, ela ouvia de várias pessoas assim, sua avó virou uma estrela, ou sua avó foi morar com o papai do céu, sua avó isso, sua avó aquilo, e ela ficava assim, o que realmente aconteceu? Perdida, né, tadinha? Exatamente, perdida. Mas e a gente vê, são as explicações que o mundo dá mesmo. Sim. E a pessoa fica sem entender, né? Então, através de uma explicação, de uma analogia muito linda, e de uma forma muito lúdica, muito didática, então vai mostrando assim que a vida transforma. A vida continua, mas de uma forma diferente. E mostra de uma forma tão bonita que toca o coração das pessoas. Esse é o primeiro livro. E aí, sabendo que a vida continua, vamos então para o segundo livro, Deus é bom e justo. Porque assim, a vida continua. Nós não estamos aqui só uma vez. Então vamos vir em vez seguinte, em outras vezes. E a Evangelina, então, saindo um dia para ir para a escola, ela estava percebendo assim, poxa, eu estou dentro de um carro, eu vou para uma escola particular, eu tenho comida todo dia, mas eu estou vendo pessoas na rua, sem casa, sem alimento. Então ela começa a se perguntar assim, mas por que isso? Por quê? E ela, dentro dela, ela já sabia dessa continuidade da vida. Então, assim, o que existe a mais? Por que eu estou esse privilégio, né? Então, assim, vem uma explicação, assim, de forma muito linda também, que nada acontece por acaso. E que Deus é, sim, bom e justo. Muito bom e justo. Então, dá exemplos aí de situações, sabe, de reencarnação. Eu acho que o que mais ficou marcado para mim nesse livro é porque o iniciante do espiritismo acredita, por exemplo, se a pessoa ficou cega, ela cegou alguém na vida passada. Se a pessoa aconteceu isso, é porque ela fez isso.
E não, aqui, pelo menos quem termina de ler esse livro vai saber o quê? Cada caso é um caso, não significa nada. Cada pessoa, às vezes a gente está vivendo um sofrimento muito grande aqui, mas pode ter sido uma escolha sua passar por esse sofrimento para desenvolver a paciência, para desenvolver a humildade. Pode ser uma prova que você escolheu. Então, para desenvolver a sua humildade, um dos exemplos aí também, foi uma pessoa que veio numa situação de dependência total do outro. Sim. Né? Então, tipo assim, tá de cadeira de rodas, precisa de alguém para comer, precisa de alguém para dar banho, numa situação de total dependência para quê? Para ele se largar da vaidade, do orgulho e entender a sua posição, entender essa colaboração. Mas assim, são exemplos lindos e que mostra e deixa bem claro isso, que Deus é bom e é justo, que a gente, né, para ter certeza da justiça divina e para a gente entender isso de uma forma muito linda. E aí, sabendo então que a vida continua, que Deus é bom e justo, a gente já entendendo isso, vem o terceiro livro, que é Minha Missão no Mundo. Ou seja, a vida continua, nada acontece por acaso, então se eu estou vivendo a situação é por isso, mas então o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha missão no mundo? E aí vem mostrar então que a nossa missão é aprender a amar. Aí as provas que aparecem na vida de cada um para a gente conseguir essa missão, as provas são diferentes, né? Mas a nossa missão seria nos cristificar, que seria nos tornar mais próximos Sim. de Jesus, né? Dos exemplos dele. Então tentei falar vagamente aí, mas essa coleção disponível na editora Chico Xavier. Isso mesmo. A Luciana e a Miriane, ela faz as duas uma pergunta bem parecida. A Luciana é de Santa Branca, de São Paulo, e a Miriane é de Goiânia, Goiás. A Luciana pergunta assim, primeiro, como surgiu a ideia de escrever a coleção Grandes Nomes do Espiritismo? Que existe a coleção Grandes Nomes do Espiritismo, que vai falar de vários personagens espíritas importantes para nós, ok? E aí ela pergunta, das séries dos Grandes Nomes do Espiritismo, a Miriane pergunta, qual mais te impactou e por quê? E aí a Luciana pergunta, qual o seu preferido? E se tem novos aí, livros previstos aí pra gente. Série de perguntas numa só aqui. A primeira, então, como surgiu a ideia? É inspiração espiritual. Porque primeiro eu estava, não sei se foi preparando uma palestra, acho que foi preparando uma palestra que eu ia falar de uma pessoa, então estava sempre vindo através de uma coisa, tipo, nossa, isso aqui precisa ser escrito, sabe, precisa ser falado, mas eu estava fora, normalmente as psicografias acontecem na sessão mediúnica, né, minha, então assim, eu estava fora, mas precisava falar, porque a história que não é contada, ela é esquecida. Verdade. Então ficava com isso, mas eu ignorava o pensamento, como acontece com muitas pessoas. A gente vê uma inspiração e a gente ignora. Só que quando a inspiração, ela volta, sempre, mas sempre em volta de um carinho, de algo que vai despertando a gente, fala assim, isso aqui, sabe? E a gente tem que pensar também a diferença entre inspiração e o que é vontade nossa. Mas a inspiração, ela vem pro bem. Então isso vai fazer o bem. Então começou o princípio com isso. Até que um dia, numa sessão mediúnica, eu recebo uma mensagem que já falava, mais ou menos assim, né? Nós vamos escrever e contar histórias. Inclusive, no mesmo dia dessa mensagem, eu recebi uma mensagem, uma outra pessoa do meu lado que estava na sessão mediúnica, ela também recebeu uma mensagem dizendo, muitas histórias serão contadas porque precisam passar para as pessoas para que os exemplos vividos, eles sejam eternizados e sirvam de inspiração. Então foi legal que não foi somente uma mensagem minha, Sim, a pessoa fantástico. do lado recebeu falando, ó, vai chegar essa coleção, né? Então foi assim que surgiu. Qual livro mais me impactou, não foi isso? Isso, da coleção. Qual mais te impactou? Que me impactou é o livro do Zé Arigó, dessa coleção. Ele toca de uma forma muito especial, sabe? Porque, assim, ele chega, vem por inspiração, a psicografia acontece de uma forma tão rápida, porque não dá tempo da gente colocar o meu pensamento, sabe? Então vai chegando as histórias e vai chegando, eu vou escrevendo, e aí, no final, eu sempre peço para alguém, né? A gente escolheu, a gente sempre manda para alguém que conhece a vida daquela personalidade. Sim. E aí eu passei, quem fez a psicografia, o prefácio foi a dona Leida Lúcia, que ela conheceu o Zé Arigó. Zé Arigó, né, para quem por acaso não souber aí, ele foi o pioneiro das cirurgias espirituais. Ele operou mais de
que curou mais de 2 milhões de pessoas. Não sei Sim. se, né, o número, agora não tenho certeza da quantidade de pessoas que ele atendeu, mas assim, foram muitas pessoas, ele lá de Congonhas do Campo, foi um fenômeno e algo assim que é indiscutível. E aí, então, a dona Leida, ela leu o livro, eu perguntei se precisava corrigir alguma coisa, e ela falou que nada, estava tudo bem na história. Entreguei, então, depois do livro pronto, levamos para o filho. E o filho, foi isso que mais me impactou agora também, né, nessa parte, porque o filho depois, ele chegou para mim e falou assim, Luísa, a minha mãe estava junto com você quando você escreveu. Porque tem coisa ali que é só a minha mãe que contava. E tá ali escrito do jeitinho que a minha mãe me contava. Isso foi tão profundo, não que a gente precise de validação, tá? Mas é tão gostoso. E a hora assim, e quando eu estava recebendo esse livro, era uma onda, era um carinho, uma vontade de abraçar o Arigó e levar para casa, sabe? Ele se tornou uma parte da família, parece. E é muito estranho. Então, isso que me impactou, que foi o sentimento que veio junto com esse livro. Que foi algo, uma conexão tão grande. Então, ouvir o filho falando isso... Foi muito importante. Foi muito forte. Da mesma forma, um outro também, que de uma outra forma impactou também, foi o livro das Irmãs Fox. Que junto com a história das Irmãs Fox, na parte que falava que elas negaram tudo o que tinha acontecido, né, que as Irmãs Fox também, elas são as pioneiras da comunicação com o espírito. Então, quando elas, por pressão, por questão financeira, elas acabaram negando tudo aquilo, falando que foi uma invenção. Eu senti um incômodo tão grande quando eu estava escrevendo, é um incômodo tão grande que, assim, eu sei que realmente elas foram pressionadas. Não tem como, assim, sabe, eu duvidar disso. É algo que me impactou também, de uma forma não gostosa, porque o Zé Arigó veio de uma forma gostosa, mas esse incômodo das Irmãs Fox foi algo que eu senti aquilo que eu estava escrevendo. Foi muito forte. E isso também me impactou. Então tá aí. Peraí que foram várias perguntas Aí ela agora. perguntou qual que é o seu preferido deles, da coleção. Ai, o Zé Arigó, eu gosto muito por causa do sentimento que veio, mas eu também gostei muito do Allan Kardec, da história de Allan Kardec. Que me fez sentir um pouquinho mais, conhecer um pouco mais, porque a historinha, ela é infanto-juvenil para crianças de todas as idades, inclusive nós, né? Todas. Sim. Todas. Então, e ela vem com uma linguagem muito doce, então assim, eu fui conhecendo um Allan Kardec, sem ser do livro dos espíritos, aquele homem sério, mas conhecendo um pouquinho mais, e as histórias sempre contam desde a infância, então me conectou um pouco mais. Mas, acabaram as perguntas aqui? Ela perguntou se tem novos. Fala alguns nomes de alguns lançamentos. Mas antes de eu falar os novos aqui, eu vou aproveitar e perguntar, até um teste, olha, é um teste para o pessoal da editora. Quais foram os livros que vocês mais gostaram dessa coleção? Cleia, vamos começar com você. Então, olha, pra mim, eu faço a diagramação, tá, gente? Então, assim, eu leio os livros, né, amiga? Então, assim, que eu li recentemente, nós vamos lançar. Não tá lançado ainda. Não está, mas já vamos despertar interesse em vocês, que é Sócrates e Platão. Foi realmente, assim, um livro que me impactou muito. Eu fiquei realmente muito mexida e eu consegui sentir, sabe, com as palavras doces, aquele amor, aquele carinho. E eu falei assim, nossa, eu quero ser uma pessoa melhor, sabe? Eu preciso. Porque isso mexeu profundamente comigo. E é isso, sabe? Vou acordar. Eu ainda falei assim, nossa, acho que eu falei que foi com você ou com o José, não sei. Eu falei assim, olha, eu acho que eu acordei até uma pessoa melhor, porque esse sentimento que passa, né, e tem, assim, mensagens tão importantes que toca realmente na alma da gente. E ainda falei com a Cássia, foi tão coincidência que quando finalizei o livro, no outro dia eu recebi uma mensagem de bom dia de Sócrates. Aí eu falei assim... Mas um Sócrates encarnado. Encarnado. Por favor. Sim, gente, encarnado. É uma amiga lá do São Paulo, mas a mensagem era dele. Um bom dia. Aí eu falei assim, realmente, a energia, né? Porque assim, tava finalizando e veio essa energia, essa mensagem dela. E eu falei, não, que bacana. E a gente entender, né, o quanto que é importante a gente preocupar em ganhar riquezas da alma, né? Não os bens materiais são importantes, claro, são necessários, precisamos.
mas os tesouros do céu, eles são muito mais importantes. E isso é algo assim que conforta a gente, né? E que mostra que ele o que ele mais tinha era o conhecimento, e ele compartilhava com todos, sem cobrar nada, e levava o amor, a caridade. Eu gostei muito. Assim, até agora, deve ter uns 20 e tantos lá ainda, viu, gente? Mas esse aí foi o que mais tocou, assim. Eu sabia dessa resposta, por isso que eu quis perguntar aqui, porque ela tá fazendo a diagramação, o livro vai ao ar logo, né? Já vai ser publicado logo, e ela tinha me falado isso. Mas, sabendo, então, tem outros também. Vamos lá, Cássia, qual que é o seu favorito? Eu já tô com gostinho de Sócrates aqui querendo, tá? Me deixou querendo. Eu só posso ler depois, na hora que o livro chega pra mim. Eu ainda gosto muito do papel. E não consigo nem ler livro virtual. E o que eu mais gosto é esse, gente, o de Meimei. Por causa da doçura do livro, da forma que o espírito fala, contando da vida dela, sabe? O quanta meiguice, gente, meu Deus do céu. É lindo mesmo. Que delicadeza, né, da pessoa, muito bonito. Eu vou aproveitar e mostrar os livros da coleção Grandes Nomes, tá, isso. Gente? Vamos aproveitar aqui e fazer a propaganda. Então, olha só. Esse daqui é o Meimei. Esse é o Zé Arigó, que a Luísa estava falando. O Allan Kardec. Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres. Dr. Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres. Então, a coleção Grandes Nomes, por enquanto, tem esses, mas tem vários que vão sair ainda, né? Então, quem quiser adquirir, gente, pode estar entrando lá no site da editora, viu? E os livros são excelentes, é de uma forma fácil. Pra gente, por exemplo, pra mim que faço palestra, eu gosto muito de histórias, porque a gente consegue usar para as palestras e isso a gente conecta com as pessoas. Então é importante. E a gente saber falar desses personagens importantes é essencial. E todos eles traz, como a Luísa falou, traz desde a infância. Então a gente tem uma conexão muito maior do que só esse básico que a gente tem aí, sabe? É verdade. E esse livro aí que vocês perguntaram da coleção. Gente, essa coleção, ela chegou em 2023, só para dar o exemplo aqui. O número ficou fácil de eu guardar, então não tem como eu esquecer. Em 2023, eu recebi 23 livros, 23, né? 2023 eu recebi 23 livros dessa coleção. Só que a gente está usando, a gente publica, aí espera e publica de novo, porque isso envolve gastos, envolve uma série de coisas, e a renda desse livro, ele é 100% doada. Então, assim, para não ser publicar tudo de uma vez, a gente está fazendo, tipo, a cada 2 meses, normalmente, é publicado um. Então, tem agora, que já está na gráfica, o das Irmãs Fox, tem o Sócrates e Platão, que você está aí, o Leon Denis. Um outro livro também, que inclusive entra nos que me impactou muito também, foi o de Eurípides Barçanufo. Ai, amo, já tô doida já querendo. A conversa do Eurípides, a primeira conversa com o espírito, a explicação das bem-aventuranças, aquilo me marcou de uma forma, inclusive foi isso que convenceu, né, que depois dessa conversa, Eurípides Barçanufo falou assim, não tem como. Então, se tornou espírita, vestiu a camiseta total. Esse diálogo foi muito importante também. Mas existem vários. Então, também, eu vou contar aqui do Divaldo Franco. O livro do Divaldo, a gente estava conversando, né? Que não estava na lista para ser os primeiros, mas Verdade. Aí a Cleia até deu ideia, assim, a gente está sempre pedindo alguém para poder escrever o prefácio. O Divaldo estava vivo, então por que o Divaldo não escreveu o próprio prefácio? Entrei eu assim, com a cara e coragem, falei, será Divaldo vai querer olhar para um livrinho desse? Com a cara e coragem, entrei em contato. E qual não foi a surpresa que o Divaldo disse que faria o prefácio? Então enviei o exemplar, o texto para ele, só que infelizmente pouco depois ele recebeu a notícia da doença e teve que fazer o tratamento, quimioterapia, radioterapia, né? E aí não deu para poder fazer o prefácio, acabou desencarnando. Então, a gente não quis publicar, até uma questão de respeito, a gente falou assim, vamos segurar isso aqui agora para não parecer que a gente estava tirando proveito, tipo assim, Divaldo morreu, bom, vamos lançar o livro, que estava bem nessa época mesmo. Então, a gente segurou um pouco e vai lançar agora no início de 2026, porque a gente já deu um tempo, mas então tem vários livros e tem
Tem de Zilda Gama, Ivone Pereira, Emmanuel, isso. Chico Xavier, claro, Chico. Tem de Batuíra, Sarapião, Herculano Pires. São os grandes nomes do espiritismo, Alta de Souza, sabe? São vários. Inclusive, Isoldino Rezende, que a gente já recebeu. A Cleia, conta você, Cleia, essa história, porque ela sempre pedia assim, vamos ver se a Edila... Eu pedia, eu falava assim, Edila, falava mesmo, hein? Edila, por favor, traz um livro do meu pai, por favor. Aí eu falava assim, ô Luísa, por favor, a Luísa, Cleia, não sou eu, é Edila. Eu falei assim, mas eu vou pedir ela, pode deixar, não foi? Falei, eu vou falar. E eu pedia mesmo. Falei, Edila, por favor, traz um livro do meu pai, por favor, Edila, por favor. Aí no dia que a Luísa mandou mensagem, menina... porque aí eu recebi a mensagem de que seria assim, vai ser o último da coleção. Sim. Também veio junto com isso, vai ser o último da coleção. Pra vai matar a pessoa aqui. Ansiedade, né? Pra aprender. Matar aqui a pessoa. Já nos ensinaram sobre ansiedade aí, gente. E aí foi muito marcante pra mim nessa época, porque quando eu mandei a mensagem, parece que no dia anterior você tinha... Aí já entra você que recebeu a mensagem, né? Foi. Que me incluía também nesse papel. Conta foi aí muita pro pessoal. Coincidência. Foi muita coincidência. Não existe coincidências, Verdade, a gente já sabe. A espiritualidade. Conta agora que eu comecei. Pode contar ou não pode? Pode contar. Pode. Então diga. Não, detalhe. Eu estava viajando, aí eu estava lá tranquila, né? Aí a Luísa falou assim, pode deixar que eu vou te deixar tranquila, você não vai trabalhar não. Eu falei, então tá bom. Aí eu tinha comentado com a Cássia, né? Não, a Cássia, eu contei, a Luísa me falou assim, me mandou uma foto. Primeiro ela fez a vinheta com todos os personagens, só que eu não observei que tinha a imagem do meu pai, né? Aí quando ela mandou isolado assim, separada a mensagem, na hora que eu olhei, eu comecei a chorar. Então, não veio com a imagem não, mas quando eu recebi essa mensagem, a gente estava criando uma vinheta para os vídeos que falam sobre os grandes nomes. Então, eu entrei em contato com a ilustradora, normalmente é ela que entra em contato, mas eu furei a fila, entrei em contato com a ilustradora, eu falei assim, esse aqui vai ser surpresa, porque eu fiquei sabendo que vai ter um livro sobre o senhor Isoldino Rezende também. E aí eu pedi para ela fazer a imagem, quando ficou pronta eu mandei para a Cleia, né? E aí ela passou para a Cássia e... Bem, eu tinha recebido uma comunicação que ela ia receber livros do meu pai. Você ia trazer pra gente. E isso foi até antes, mas aí... surgiu tudo isso. Quando eu contei pra ela, mandei a foto e falei, Cássia, olha quem é. Aí a Cássia ficou assim, quem? Eu falei assim, o último livro da coleção Grandes Nomes. Quando a Luísa me mandou a foto e eu vi, eu comecei a chorar. E aí eu falei assim, eu pedi ela. Aí a Luísa, ela quem? Eu falei, a Edila, ela me escutou. Não, e foi muito legal, porque depois... Então, aí tem essa conexão. Eu não conheci o seu Isoldino pessoalmente, mas a gente conversava pelo WhatsApp, estava criando um vínculo bem legal. Inclusive a história de como eu cheguei na editora também é muito especial para mim, né? E a participação dele. E eu lembro numa sessão, acho que eu nunca te falei isso, mas que ele... como é que eu vou lembrar? Acho que ele chamava de Creinha, que é pra tomar cuidado, porque a Creinha que ela é brava. E que eles brigavam muito, assim, você vai brigar muito com a Creinha quando você estiver escrevendo comigo, que a gente brigava muito, alguma coisa assim nesse sentido. Mas então vem aí, então, essas são várias histórias, né, pra responder a pergunta, não fugir muito da resposta. Então, quais os livros? Os grandes nomes do espiritismo. São vários, mas a lista não acabou, né? Porque de vez em quando ainda chegou mais eu recebo livros ainda, falo assim, Cleia, opa, a coleção tá aumentando. Atualiza aí a lista. Atualiza aí. Então, são vários nomes. Em 2023 foram 23, mas essa lista já aumentou. E aí, os livros que já foram psicografados não estão diagramados, ainda publicados, mas no final da coleção a gente coloca aí, vem aí, que as pessoas já podem saber, então, quais são os livros que estão a caminho. Então, vamos falar de papai mexe com a gente. A Maria José de Contagem, Minas Gerais, ela pergunta, como surgiu o programa espiritual Renovação da Fé e como funciona? Esse renovação... Bom, como surgiu? Surgiu com uma pessoa que sempre falava assim, Luísa, faz oração por mim. Luísa, reza por mim. Ora por mim. O tempo inteiro ele estava pedindo essa oração.
estava vivendo uma situação difícil, e eu estava num momento assim, cheio de coisas para fazer. Eu ainda propus de fazer como se fosse uma novena com ele. Eu falei assim, vamos orar juntos então, porque às vezes muitas pessoas, eles tiram a responsabilidade dele, da oração, e põem para o outro. Então eu estava sentindo um pouco isso, ora por mim. Eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para eu chamar essas pessoas para elas mesmas começarem a oração. E aí tinha um programa de oração que já existia, que chama Programa de Oração. Porém, ele foi adaptado, então esse livro não é psicografado, né, mas ele tem uma inspiração divina muito grande, porque é um programa espiritual que já existe, onde são 63 dias de oração. 63, cada semana tem 7 dias, ou seja, são 9 semanas, uma novena para renovar a fé, porque muitas pessoas sentem que não são capazes, ou ai, Deus não me escuta, ou ai, eu estou desconectada. Então não, Jesus disse, vós sois deuses, deuses com D minúsculo, mas ele disse, vós sois deuses, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então quando a gente está conectado com a nossa essência, se a gente pede algo, e aí nesse livro também a gente ensina um pouco a pedir, né? Então, quando a gente está conectado, a gente consegue fazer aquilo acontecer, se a fé move montanhas. Então, é ensinar isso. Então, durante 63 dias, essa aqui que gosta de fazer uma propaganda do livro. Pra mim, eu falei, Luísa, pra mim é a lâmpada do ladinho, 3 pedidos. Porque para conectar as pessoas, qual que é o exercício do livro? Porque só 63 dias de oração, a pessoa vai orar e pronto. Mas eu quis deixar alguma coisa para ela exercitar aquilo. Então foi feito o quê? Uma lâmpada de Aladim que ela brinca. Foi a pessoa poder fazer 3 pedidos. Só que, claro, logo no início do livro a gente ensina quais pedidos, porque não adianta, eu quero casar com fulano, de repente o fulano é casado, você vai lá despertar a família e vai atender, não. Então assim, tô dando exemplos, né? Mas tem que ser pedido que vai fazer o bem, não vai fazer mal a ninguém, né? Se você tá querendo um emprego, que você quer tomar o lugar do chefe lá, você quer ser o chefe, você tá gerando a demissão de alguém, então não é nada que vai fazer o mal para alguém. Então vem alguns critérios para ensinar a gente a pedir. E aí, mostrando esses 3 pedidos, durante esses 63 dias, a gente vai sempre fortalecendo a fé, orando. Então, tem as orações, tem tudo bonitinho. E, normalmente, muito antes dos 63 dias, sim, a pessoa tem um pedido realizado. Por isso que ela tá achando que a lâmpada de Aladim, ela divulga, sim, mesmo. Eu divulgo e falo... Mas por quê? Porque nesse período a pessoa está conectada. Sim. Ela tá vivendo aquilo, tá conectada, tá renovando a fé. Por isso que é renovar a ação da fé, renovação da fé. Porque ela está conectada com aquilo e ela vive aquilo, ela está conectada com o pensamento positivo, com as orações, e a ciência já fala do poder do pensamento. Sim. Né? Então, assim, não é uma coisa só espírita, tanto é que, também para não ficar um livro extremamente espírita, ou extremamente, não, para não ficar um livro espírita, então ele tem frase dos santos, contando o catolicismo, tem de Chico Xavier, de Allan Kardec, envolvendo o espiritismo. Sempre que possível cito exemplos de Buda, sim, do hinduísmo, né? E principalmente de psicólogos, de filósofos, para mostrar o que a ciência e a filosofia também falam no assunto. E aí cada dia, são 73 dias, cada dia é um textinho pequeno que a pessoa lê, mas é poderoso. E tem a oração diária que você tem que fazer. É para renovar a fé e ensinar que nós somos capazes, então... E o livro, ele é um sucesso, gente, já tá na 4ª edição. Excepcional, gente, muito bom, eu também tenho. Pode falar. É minha lâmpada Aladim também. Tá viu? Eu já fiz verdade. 3 vezes. Que tem o que o povo pergunta, se depois que eu acabar eu posso fazer mais? Pode. E é tão interessante, Luísa, que se a gente for olhar, a gente não sabe pedir. Pois é. A gente não sabe. E é uma forma, assim, de ensinar a gente mesmo, sabe? Porque a gente não sabe pedir. E também, às vezes, a pessoa se sente... Sabe, às vezes, quando faz um pedido, mas faz, assim, tão humildinho. Então, tipo, sabe, que vergonha de fazer isso, será? Sabe? Então, assim, a gente entender como os pedidos são feitos, os pedidos que são aceitos por Deus. Então, a gente aprende a pedir, a gente aprende a nos conectar, né, com a essência, nos conectar com o divino. Acho que isso que é essencial. Então foi assim, a pergunta foi essa, né, como surgiu?
foi assim que surgiu. Uhum. Para ensinar as pessoas a orarem elas mesmas, sem ficar pedindo, fulano, ora para mim, né? Faz isso para mim. Vamos fechar aqui. Tem mais 2 perguntas que a gente vai fazer pra gente terminar o episódio, que já estamos chegando no final. Então, vamos ter pouco tempinho aí. Vou terminar aqui, olha, Graziela, de Macaé, ela pergunta pra gente: você tem livros que falam sobre a África? Como aconteceu esse chamado de ir pra África? Nossa, esse chamado já existia, já tinha muito tempo. Eu lembro de uma amiga, quando eu morava em Las Vegas, eu comecei as sessões mediúnicas e eu sempre falava, vamos para a África, vamos para a África. Eu tinha alguma coisa de África, eu estava olhando uns projetos, tá, para poder ir para a África. E aí a minha prima, ela me apresentou a Fraternidade Sem Fronteiras. Então eu já estava vinculada, já tinha esse chamado África. E por quê? Porque eu sentia também muita teoria, né, no evangelho, a gente tem que praticar tal, mas eu sentia ainda muita teoria dentro de mim e não tanta prática. Então eu senti muito grande um desejo de praticar. E aí quando eu fui, é uma transformação, assim, sabe? Esses dias eu brinquei que eu me sinto um pouquinho com a história, me assemelho, me identifico com a história de Saulo de Tarso, que depois do acontecimento, ele virou Paulo de Tarso, não dá para mais distinguir um do outro. E eu sinto que foi isso também comigo. Fantástico. Então foi assim que começou essas histórias dos livros, né? Desses 2 livrinhos aí que falam sobre os projetos. Um fala que é esse Um Lugar Chamado Esperança, fala do projeto Nação Ubuntu, lá no Malawi, né? Que fala sobre a vida dos refugiados. E o outro, Um Novo Amanhã, sobre a importância da educação lá em Moçambique, como que a educação transforma no mundo todo. Mas esse livro em especial fala de Moçambique. Tem uma pergunta aqui da Amelina de Timóteo, Minas Gerais. O que você acredita que o leitor deve despertar dentro de si ao ler suas obras espíritas? Qual o papel da arte e da literatura na regeneração moral da humanidade? Uau! Olha, eu acho que todos os livros, independente se são meus ou não, então já vai responder tudo junto essa pergunta aí. É claro que é interessante a gente terminar de ler um livro com algum conhecimento adquirido, né? Com informações novas, isso é legal. Mas eu acho que o papel fundamental da literatura espírita é a gente terminar um livro com o desejo sincero de ser uma pessoa melhor. Sim. Eu acho que é esse o papel. Quando a gente termina um livro, fecha um livro e pensa assim, pô, que bacana. Eu quero melhorar, eu quero praticar isso aqui, eu quero fazer isso ou aquilo, né? O que você sentiu aí de Sócrates, que você citou. Então, assim, eu acho que esse que é o papel, né? Então, a gente tem informações novas, muitos livros são culturais, mas o desejo, eu acredito que o objetivo maior da arte, da literatura espírita, principalmente, né, dos livros espíritas, é despertar em nós o desejo de ser pessoas melhores. Sim. Bem, gente, essas foram as perguntas que a gente recebeu falando a respeito dos livros, da escrita, né, da psicografia através dos livros pra gente. E a gente quer agradecer, Luísa, por esse episódio, que foi muito bom. Espero que você tenha gostado. Muito! É um bate-papo mesmo, a gente tá em casa aqui, né? Verdade. A gente agradece a todos que participaram conosco, que enviaram as perguntas. De coração muito feliz, a gente agradece por tudo que vocês fizeram, participaram com a gente, né? A gente nem conseguiu responder todas, mas a gente fica muito grato por todos vocês estarem aqui conosco de alguma forma, né? Participando. Obrigada, Cleia. Obrigada, eu também quero agradecer, tá, Luísa, essa oportunidade. E aproveitar, né, que você tá aqui bem juntinho da gente, aproveitar você bastante. E foi muito bom as perguntas, muito importante. Principalmente conhecer mais um pouquinho da história do livro, como você escreveu, seu preferido. E o Renovação da Fé realmente também é um dos xodozinhos. E ele foi muito importante para mim, porque às vezes a gente fala assim, vou pedir isso, vou pedir aquilo. Então, assim, a gente pediu coisas que, né, não pedi pra ganhar na Mega Sena, porque realmente não aconteceu, não pedi, tá? Mas foi algo, assim, que foi importante pra mim, algo que tava me deixando angustiada e que graças a Deus, conseguimos realizar, né? Uma coisa que estava parada, foi concretizada e incentiva realmente a fé todos os dias.
Porque às vezes a gente se perde. Oh meu Deus, me ajuda com isso. Ai Deus, eu quero aquilo. E sempre fala, né? E que a gente possa ser nossos ouvidos, que a gente possa, né, escutar, que a gente possa falar as coisas necessárias. Então, assim, nos auxilia realmente a transformar. Isso é muito importante. E é o trabalho da oração. E comecei domingo, tá? Outra, tá? Já esqueci um detalhe, já comecei outro domingo. Outro programa. Tá certíssimo. Agradecemos, viu, Luísa? Muito obrigada. As outras perguntas a gente vai ficar pro próximo episódio, tá bom? Muita paz para todos vocês. Tchau, tchau.